Boa tarde, pessoal. Boa para quem, né, Agatha? Boa para quem? Esse podcast está triste. Nós estamos em protesto aqui gravando, porque as duas assistiram seus times derreter na noite de segunda? Segunda, né? Segunda-feira, dia 5 de maio, Boston Celtics e OKC derrotados no primeiro jogo da segunda rodada dos playoffs da NBA. A gente vai fazer jogo rápido, inclusive, minha gente, que a gente tá gravando na hora do jogo do Barcelona. E queremos ver Lamine Yamal. E também não tem muito o que falar, porque todo mundo viu o que aconteceu nos dois jogos. Mas vamos lá, primeiro jogo ontem, Knicks e Celtics, jogo no TD Garden, abrindo essa série, né? E o Celtics, minha amiga, a Agatha até tweetou o que ela tava falando comigo. Ela disse, 4-1 com certa tranquilidade. Eu falei, mas, amiga, não faça isso. Isso estava 20 pontos de vantagem para o Celtics. E o Celtics perdeu na prorrogação 108-105 em uma noite absolutamente lastimável do Celtics. Na bola dos 3 pontos foram 60 bolas tentadas para apenas 15 convertidas, 25% de aproveitamento. Maior número de bolas tentadas e erradas em uma série de playoffs da NBA. Acho que é isso, né, Agatha? Se não me falha, eu fiquei até meio atordoada ontem à noite, depois dessa chuva de bola de 3 que não caía. E o Knicks, apesar de estar com problemas de falta, Karl-Anthony Towns e Josh Hart, desde o começo do jogo com problemas de falta, conseguiu se segurar, correu atrás desse placar com essa noite lamentável do Celtics e buscou essa primeira vitória, quebrando o mando de quadra do Celtics, assim como fez o Pacers contra o Cavs no lado leste e assim como fez o Nuggets contra o OKC, mas a gente já vai falar sobre isso. O que matou o Celtics, em resumo, né, Agatha, foi a bola dos 3 pontos, foi o perímetro. Jaylen Brown falou sobre isso, disse que contra o Orlando Magic, o Magic tirou a bola de 3, ou tentou tirar a bola de 3 do Celtics. O Knicks deu a bola de 3 e o Celtics desperdiçou, estava jogando de maneira muito equivocada, sem pensar, e de fato quem assistiu o jogo viu isso. Eram muitos arremessos contestados, né? Pra gente ter uma ideia, o Brown 1 de 10, o Tatum 4 de 15, o Holiday 2 de 7, o Derrick White 5 de 16, o Sam Hauser, que é um cara que vem do banco, né? E é esse gatilho 0 de 2, o Pritchard 2 de 5. Então, assim, ó, o melhor aproveitamento foi do Peyton Pritchard de 40%, 2 de 5, pra gente ter uma ideia, né? O cara que veio do banco, e a gente teve esse lastimável a postura do Celtics. Hoje eu tava até conversando, né, Agatha, com você a respeito de um artigo do The Boston Globe, que eles falam muito sobre a arrogância do Celtics em apostar tudo na bola de 3 e em achar que são invencíveis. Meio que, traduzindo aqui pra gente, quis dizer que o Celtics entrou de salto alto, achando que pode vencer a qualquer momento, como dá a impressão várias vezes em vários jogos, tanto da temporada regular como contra o Orlando Magic, mas aí a gente tem o Knicks, que apesar de ter uma rotação curta, apesar de ser um time tecnicamente pior do que o Celtics, e não é porque venceu ontem que é melhor do que o Celtics, foi atrás do resultado. É um time que batalha muito, né? Que guerreia muito, que acredita até o fim e tirou essa vantagem de 20 pontos, muito por essa bola de 3 insistente do Celtics, que não caiu e aí matou o time. Apesar disso, o time ainda levou para a prorrogação depois, né, de ter essa vantagem de 20 pontos derretida. Então, assim, se existe um ponto positivo a bola de 3 não caiu de jeito nenhum e o Celtics quase venceu o jogo ainda assim. Mas expectativas quebradas, né, Agatha? Trica, é decepcionante, é um balde de água fria, mas é como começaram as 3 melhores campanhas do ano, né, da temporada, nessa segunda fase. Semifinais de conferência, pelo menos a abertura delas, foi marcada por essa reviravolta geral, né? Tanto o Cavs, quanto o Boston Celtics, quanto o Oklahoma iniciam perdendo. Os 3 melhores times da temporada, os 3 times que a gente acredita que vão vencer a série com certa facilidade, não empreendem seu ritmo usual nessa primeira partida. E aí, é um saco eu ficar falando, porra, eu avisei. Mas eu avisei, né? É foda. Eu venho falando de 2 coisas principais sobre o time do Oklahoma em especial, mas eu acho que a gente pode adicionar para o do Celtics, que também fechou a série rápido, né? Que esse descanso muito grande. Não é porque o seu time descansou muito e que está fisicamente bem para jogar
que o mental entra rápido nesse ritmo também. O Denver Nuggets, o New York Knicks, o Pacers são times que estão nessa mentalidade de ganhar ou ir embora, basicamente, muitos jogos, né? O Pacers não tanto. Mas, especialmente o Knicks e o Denver Nuggets entraram com a cabeça de jogo 7, de jogo decisivo. Eles não saíram disso. A gente não teve esse momento. É lógico que o Orlando Magic apresentou um certo tipo de resistência, o próprio Grizzlies chegou a quase ganhar uma partida, mas nada nos colocou nessa situação de urgência de vencer. E foi assim que os dois times entraram ontem. O Boston Celtics entrou para jogar seu jogo. A bola de 3 é o jogo do Boston Celtics. É muito improvável acreditar e acontecer de a bola não cair como caiu ontem durante os 7 jogos. Eu acho muito difícil. E também eu acredito que o Joe Mazzulla não vai parar de trabalhar o jogo ao redor da bola de 3 só porque no primeiro jogo não deu bom, né? O Celtics começa bem a partida, conquista uma vantagem de 16 pontos no intervalo, amplia para 20 no início do terceiro quarto. Jason Tatum, inclusive, estava liderando a equipe com 13 pontos consecutivos, mas nesse período ocorreu uma desestabilização, especialmente por causa do arremesso baixo nas bolas de 3, né? Como você mencionou, um recorde nos playoffs, apenas 25% de aproveitamento, 15 de 60, em uma situação que até esse momento o Boston Celtics tinha acertado 9. Eu acho que tinha tentado por volta de 40. Chuta mais 20 ainda, depois de ver as coisas não dando nada certo. Continua tentando. E eu não quero tirar o mérito do Knicks nesse momento, porque apesar de muitas dificuldades, a defesa do Knicks fez uma boa diferença no jogo. O OG Anunoby foi o principal defensor do Tatum, que teve um jogo, em termos de pontuação, abaixo da média, abaixo do que fez na primeira fase, pelo menos. O Mikal Bridges tem aquela última bola crucial durante o overtime para selar a vitória. E o Knicks foi mais eficaz no segundo tempo, né? Volta do intervalo fazendo transições mais rápidas e mantendo o Celtics em uma pressão constante. Por outro lado, o Celtics falhou em ajustar a defesa do Knicks, né? Se ajustar, né? Para defender o Knicks. O que acabou permitindo que o Knicks virasse essa partida, não diria que única exclusivamente, mas se apoiando na certeza de que o Boston Celtics não ia parar de chutar de 3. O Boston Celtics simplesmente se recusou a parar de chutar de 3, com um garrafão do Knicks comprometido, com o Karl Anthony Towns com 5 faltas e com a bola de 3 não caindo. Eles mantiveram o plano de jogo, existem muitas questões sobre o Celtics às vezes desmoronar e fugir de tudo que faz, mas hoje a gente está falando de um momento em que o Celtics demorou para se desprender daquilo que dá certo usualmente. E é assim que o New York Knicks ganhou. Quando você não ataca o Karl Anthony Towns com 5 faltas, quando você não aproveita a deficiência que esse garrafão do Knicks tem, as coisas acontecem como aconteceram antes. O Knicks focou bastante a jogada no Al Horford, que, enfim, é um defensor experiente, mas são 38 anos. Continua jogando muito, muito bem com Jalen Brunson. E as escolhas táticas foram muito interessantes no final do jogo, né? O Knicks substitui seus principais jogadores em momento crucial para garantir a defesa, para proteger a vantagem. E quando o Celtics tenta aquela última jogada na prorrogação, o Mikal Bridges arrancou a bola do Jaylen Brown, né? O Celtics tem um caminho pela frente que não é nem um pouco desesperador. Inclusive, falei isso ontem também no Twitter, eu acho que é importante setar o tom já no começo, né? Já tá todo mundo ambientado. Todo mundo entra na próxima partida sabendo exatamente o nível em que os jogos já estão. A minha impressão é essa. Entraram pra ver no que dava, vamos fazer o que a gente sabe fazer, não vai passar, porque eu sou o Boston Celtics, o Knicks tá cansado, e passou. Eu espero, acredito e tenho confiança de que o Boston Celtics, especialmente Jason Tatum, não fará uma apresentação parecida com essa no próximo. Pelo amor de Deus, né?
Eu acho que tem muito disso que você mencionou sobre um conforto, né? Tanto o OKC como o Celtics entraram confortáveis na série. Não significa salto alto, não significa que tem certeza que vão vencer, não é isso. Mas eles estavam confortáveis, conseguiram terminar as suas primeiras séries de maneira rápida. Sabem, não é arrogância, é consciência de que os seus times são melhores. A gente tá falando, no caso do Celtics aqui, do atual campeão, que manteve todo mundo, que sabe que é melhor do que o Knicks e que tem uma rotação maior do que o Knicks. Mas o plano de jogo não funcionou. E aí o Celtics se agarrou a ele de todas as maneiras e não soube, não conseguiu, não foi teimoso o suficiente para não mudar isso. Alguns jogadores até tentaram, né? O Jaylen Brown percebeu mais rápido que a bola de 3 não estava caindo, bateu mais para dentro, foi para a linha do lance livre. O Tatum não fez isso. O Tatum continuou tentando da bola de 3, que já não é exatamente o forte dele. Obviamente que ele mata bolas de 3 importantíssimas, mas não é o principal jogo dele, né? O jogo dele, e onde ele é quase imparável, é batendo para dentro. Ele tem um jogo de pés fantástico, é pra dentro que ele tem que bater. Só que ele é o franchise player, ele sabe disso. Então, assim, se cai 2 bolas de 3 seguidas dele, acabou o jogo. Incendeia e aí a confiança aumenta e dependendo do momento acaba realmente o jogo. Mas se agarraram em um jogo que não estava funcionando. Concordo contigo. E a gente estava falando hoje de manhã sobre isso, né? Até antes do jogo, nossa, vai varrer, vai varrer. A gente tem que aprender que não é nem 8 nem 80. Não vai ter varrida nesse. Pode acontecer? Pode. Aconteceu ano passado com o Pacers. Mas é muito difícil. A gente tá falando de semifinal de conferência. Ninguém chegou aí à toa. Nenhum. Nem o Knicks, que tem uma rotação menor. Então, assim, não vai ser fácil para nenhum time. E eu acho que essa primeira rodada já nos ensinou isso. 3 times de melhor campanha com mando de quadra tiveram seus mandos quebrados. Hoje a gente vai saber se o Timberwolves vai ir na mesma pegada ou não. Mas aí a gente já entende o quanto é difícil esse momento. Só que assim, também não é o 80 de achar que o KC e Celtics não merecem o título e não vão ser campeões. É o famoso torcedores. Calma, o Celtics não vai fazer um outro jogo de 20% de aproveitamento na bola de 3 porque mostrou isso a temporada inteira que não é assim. Acontece o jogo ruim ou não. Ontem, inclusive, depois do jogo, o Pedro Maia me mandou uma mensagem, né? Mandou só um olhinho. Inclusive, um beijo pra ele. Falei, cara, assim, muitos méritos ao Knicks, né? Que foi buscar uma vantagem de 20 pontos, uma desvantagem de 20 pontos, lutou até o final, mas eu enxergo o jogo como mais o Celtics perdendo pra ele mesmo do que o contrário. De novo, sem tirar os méritos, mas o Celtics perdeu para ele, insistiu num jogo que não estava funcionando, que apesar de ser a principal força do Celtics, a bola de 3, o Celtics não é feito só disso. Ganhou vários jogos durante a temporada regular com aproveitamento baixo, não tão baixo assim, mas com aproveitamento baixo. Só que não conseguiu entender o jogo e fazer as alterações, os ajustes, que a gente sempre fala que os playoffs são feitos de ajustes, durante a partida. Mas certamente o Celtics não vai jogar da mesma maneira no próximo jogo ou nos próximos jogos. Não vai, Drick. É DNA de time campeão. Agora vamos falar do outro lado? Vou Inclusive, que sofrência, meu né? Deus, que sofrência. Porque eu não te zoei, né? O jogo aconteceu, eu achei que eu. o Celtics ia vencer, mas eu me mantive quieta, porque eu sabia que Sabia o que depois... vinha pela frente. Pois é, e assim, eu tenho passado as últimas 2 semanas tentando explicar pra uma galera no Twitter, especialmente pra alguns torcedores do Denver Nuggets, que o Jokic não está cercado de bagres, né? Ele não está cercado de maus jogadores. Jogadores que não têm capacidade coletiva de jogar basquete na NBA. É o melhor elenco da NBA? Não. Tá no top 3? Acho que não. No geral, né? De elenco. Mas não me fala, não me diga que Jamal Murray é bagre, que Michael Porter Jr. é bagre, que Aaron Gordon é bagre, que Russell Westbrook tá jogando sua melhor temporada, acho que desde que ele saiu do Rockets, é bagre, porque não são. Não são. E mais, são jogadores campeões de NBA, com exceção do Russell Westbrook, que continua assim, pelo amor de Deus. Nesse playoff. Com muita bagagem em playoffs. Muita bagagem. E que vem de um jogo 7, que era uma outra narrativa da galera, né? Ai, mas aí o Denver vai tomar um pau. Vem de um jogo 7, mas vem muito embalado. O Thunder
começa muito mal também nas bolas de 3, né? A gente terminou com um aproveitamento ruim. O Denver também, só 31. Mas não é por isso que a gente perdeu. Começamos o jogo bem, atacamos no começo bem. Acho que a proposta de jogo de entrar com 2 bigs não deu certo. É algo que o Mark precisa pensar para o futuro. E a gente não fez uma escolha, né? Eu acho que quando se joga contra o Denver Nuggets, é preciso fazer uma escolha. Você permite que os jogadores da rotação pontuem ou que o Jokic pontue? Porque se você deixar que o cara faça 42 pontos, 22 rebotes e 6 assistências, é muito difícil que a gente vença. Porque você está permitindo que ele passe a bola e os outros jogadores acertem, e ele também. Um cara que, inclusive, ontem também treinou o seu time, né? Absurdo. O Jokic é de outro planeta. Outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui, todo mundo que ouve o podcast tá de prova que, pra mim, é o melhor jogador do planeta. Eu defendo o MVP do Jokic há 5 temporadas. Quase fui fazer protesto quando o Embiid ganhou. E também acho que seria muito justo se ele ganhasse esse ano. Ele é muito importante, mas não subestimem os jogadores, porque além do Jokic, outros 2 jogadores terminam a partida com double-double. O Russell Westbrook sai com 18 pontos do banco e o Oklahoma tem como segunda opção Alex Caruso na noite de ontem, que fez um excelente trabalho defensivo. Acho que é óbvio que a gente precisa falar disso. Foram 5 roubos de bola, 6 assistências, 2 tocos e 20 pontos. Mas a gente não pode esperar que Alex Caruso faça jogos de 20 pontos em todos os dias da série. Esse é um ponto inicial. Dito isso, temos 2 questões principais. Quem são os jogadores que dão um passo à frente? E a famosa, Drica, a inesquecível e a latente experiência, né? Eu já falei, eu acho que eu vou ter que repetir em todos os episódios até o final da temporada, porque as pessoas não entendem a diferença que faz ter a casca dos playoffs, né? Ter a calma de fechar jogo. De novo, LeBron James fala que importante para ganhar jogos e ganhar títulos é saber fechar bem jogos. O Oklahoma não fechou nenhum quarto bem. Todos os quartos termina mal. Termina pelo menos pior do que começou, né? Ou tomando uma run, ou não conseguindo converter seus arremessos. E essa foi a tônica do jogo de ontem. A gente vai falar, óbvio, do final. Chet Holmgren erra 2 lances livres. Mas lá no começo do jogo, o J-Dub também arremessa uma falta e erra 2 lances livres. Não é isso que matou a partida. Também não acho que seja o timeout. É óbvio que no final isso poderia ser diferente. A gente estava ganhando de 11 pontos com 3 minutos pro fim. E aí a gente toma uma virada fazendo um hack a qualquer um, né? Falta a qualquer um. Gol. Muito desnecessário. Que também é um plano de jogo do Oklahoma, Drica. O Oklahoma jogou ontem igualzinho o Celtics. O Oklahoma, diga-se de passagem, é o time que menos jogou clutch time. Isso é um fator importante. Se desbalanceia pro bem ou pro mal, eu não sei te dizer. Mas ontem deu pra ver que o Oklahoma não está acostumado a jogar o clutch time nessa temporada. Primeiro, porque desesperou no final. Foram muitas bolas erradas, muitas tomadas de decisões que não condizem com o que o time fez durante a temporada toda. E também essa imaturidade em fazer aquela falta nos 10 segundos. Que é modus operandi do Oklahoma na temporada regular, quando o time, enfim, tá no final do jogo e não quer deixar passar. Eles fazem praticamente 5 faltas seguidas ali, né? Sendo que a última não era necessária. Porque, enfim, já viram tudo que aconteceu, né? Jokic estava fora da quadra, ele não participa da jogada final, mas de qualquer maneira, quem pede aquele tempo para que o Jokic volte é o Mark. Não é o Adelman. Por que a gente pediu um timeout ganhando de 3? Ai, são tantas questões. Ganhando de 3 e sem o Jokic na quadra, sabe? Alguém ia ter que chutar. E se chutasse, poderia empatar. E aí a gente faz uma falta, sofre outra falta, obviamente, e não tem mais timeout pra pedir. Quando o Aaron Gordon chuta uma bola de 3, porque a gente pediu um timeout absolutamente desnecessário antes. E aí,
puxar esse gancho para falar do Mark. Já ganhou técnico do ano, lidera esse time, mas também é um iniciante. O que ele tem de experiências em playoffs como head coach? Ano passado, uma fase. E perdeu na fase anterior. Aí a Agatha fala que o Oklahoma não vai ser campeão esse ano, ou que as chances de não ser campeão são maiores do que o pessoal imagina, e aí me taxam de doido ou de pessimista. Mas não é essa a questão. É porque eu acho que na hora que importa, a experiência às vezes diz muito mais do que um bom elenco. E isso o Denver Nuggets tem de sobra. Eu, de novo, também não acho que o Oklahoma vai se apresentar assim na próxima partida. De forma alguma. A gente vai entrar melhor, a gente vai entrar mais focado e já entrar no tom dessa série. Imagino que o Mark vai diminuir a rotação, porque muita gente jogou. Eu não vi quantos foram no final ali, mas eu vi muita gente entrando na partida, né? E é difícil também ficar nesse tom, se você entra e sai. E não há necessidade, né? Mas para os dois times, tanto para o Boston Celtics quanto para o Oklahoma... 10 jogadores, tá? 10 Entraram jogadores, em quadra. No final não parece muito, mas desde o começo essa rotação foi muito utilizada. Não é tipo, entraram só pra descansar o Shai, Não. Ó, dos 5 do banco que entraram, só o Williams com 2,43. O resto tudo com mais de 10, 12,30, 13,30, 26 o Caruso, né? 21 Exato. o Carson Wallace, então utilizou bem o seu banco. Exato. E aí eu acho que para os dois times é uma baita de uma lição. Uma lição importante, inclusive. Eu prefiro tomar essa tropeção agora, no jogo 1, do que tomar outra tropeção lá na frente. Do que eles perceberem lá na frente que não tem a intensidade necessária. Talvez, Agatha, talvez um alerta até fundamental, eu diria, né? Nesse momento, numa semifinal de conferência e num jogo 1. Porque, como diz o artigo, né, do Boston Globe, que, assim, eu não concordo muito com a arrogância, eu não acho que tenha sido o caso. Mas bota um pouquinho de realidade, sabe? Esse conforto. Tira o conforto de saber que são os melhores times da série, né? Talvez o Celtics uma distância maior com relação ao Knicks do que o OKC, justamente porque, bom, tem o Jokic, né, do outro lado. Mas tira um pouco desse conforto, sabe? De achar que, nossa, tô com 20 aqui de frente, ou com 11, faltando só 3 minutos, vamos deixar acontecer que vai rolar. Não, né? As coisas no basquete, elas mudam muito rápido, né? O OKC tá aí, 11 pontos com 3 minutos. O Celtics ainda tinha o segundo tempo inteiro. Mas eu acho que essa lição, neste momento, pode ser fundamental até para um eventual título ou não. E, assim, é importante também porque a galera se baseia muito em temporada regular. O Oklahoma precisa vencer, porque o Oklahoma é a seed 1. O Rockets precisava vencer, porque o Rockets é a seed 2. Acabou temporada regular. Não adianta nem vir com esse papinho. O que a gente tem é parâmetro. Mas em uma série de 7 jogos contra o mesmo time, não tem absolutamente nada que você possa comparar com jogar uma temporada regular, uma semana de cada time. Não existe comparação. Até porque, né, Agatha, se temporada regular tivesse esse parâmetro, a NBA ia ser pontos corridos. Aí, ó, terminou em primeiro, pronto, campeão. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente sempre falou aqui. Simples. E assim, não é terra arrasada para nenhum dos dois lados. Pro Boston Celtics é menos, porque eu acho que vocês têm arremessadores mais confiantes ao redor do Tatum. O Oklahoma precisa confiar e também receber em troca uma boa partida do J-Dub em todos os jogos e uma boa partida do Chet, ao menos defensivamente. Esses dois jogadores precisam dar esse passo à frente. Ou o Dort, quem sabe, mas o Dort a gente sabe que, enfim, não é o jogador para isso. Isaiah Joe zerado também, é um cara que entra e sempre contribui. É um time jovem, Drica. Vou mentir pra você e vou falar que os caras estão absolutamente prontos pra fazer 4-0 em tudo. Não estão. Eu, como coloquei no final da temporada, acho que a gente deve chegar pelo menos até uma final de conferência. E não vai ser sem pedra no caminho. Não vai ser sem expor a imaturidade desse elenco, que é muito talentoso. E é por isso que a gente tem condição de ganhar. A gente tem condição de ganhar no talento. Enquanto Denver, além de ter, obviamente, seus pontos focais de talento, tem muita maturidade para fazer virar essa questão. Então, assim, não é terra arrasada. Eu coloquei 4-2 nas duas séries.
Acho que continua nessa toada, podendo chegar, inclusive, no jogo 7 aqui falando em Denver, mas eu acho que o Oklahoma tem cacife pra passar. A não ser que trave. E aí, enfim, falei que ontem também deveriam ter entregado o prêmio de MVP antes da partida, né? A partida ali começar com o MVP sendo dado, e o Jokic vencendo agora, vamos supor que é pro Shai, dá um tom diferente também pra essa série, né? Uma rivalidade. E o Jokic tava caçando o Shai, eu vi ele tentando, né, defender o Shai em alguns momentos. Mas é um jogador que, apesar de contribuir, ele quase fez um triple-double ontem, ainda não chamou a responsabilidade. Ainda não falou, deixa que hoje eu vou fazer meu jogo de 40 pontos e ninguém vai me parar. Tem muita coisa pra acontecer do que dá certo nesses dois times. A gente não viu no primeiro jogo, mas eu tenho convicção de que o próximo, pelo menos a apresentação, vai ser outra. Não. Assim, a gente não tá falando de qualquer time, né? Nem do OKC, nem do Celtics, e nem do Nuggets, nem do Knicks. Mania que as pessoas têm de achar, né? De que, o Knicks não é nada. Não é assim que as coisas funcionam. O Knicks se reforçou muito bem. Apesar de ser um time de reforço, não é porque o Celtics perdeu o primeiro jogo que é um time pior, né? Fala. O Knicks e o Nuggets têm um fator importante que é o time joga muito em rotação baixa a temporada inteira. Não é como se eles não estivessem acostumados. Aí o Jokic tá cansado. Porra nenhuma. O Jokic tava no after, depois tava mexendo a cara depois. O cara tava fazendo after ontem à noite. Ele está absolutamente acostumado a jogar 42 minutos por jogo. É diferente dos nossos, né? É diferente dos nossos. Não vai botar o Tatum 42, o Shea 42. Aí é foda agora. Eles é uma diferença de equipe. Apresentações muito diferentes de ambos os times e também dos adversários. Ajustes, gente. Como a gente sempre fala, playoffs e ajustes, e a gente tá falando de semifinal de conferência, tem muito pra rolar. A gente volta amanhã, porque tem jogo das outras duas séries e vamos ter o começo de Timberwolves e Warriors pra gente ver se todo mundo vai quebrar mando de quadra ou não, beleza? Um beijo. Beijo, pessoal.